Pessoal, estamos começando a nossa oitava live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário de Goiânia de 2025, e hoje nós iremos discutir um pouco, sobre o filme documental, o curta-metragem Vozes Negras. E para isso eu já vou adicionar aqui a nossa convidada de hoje, para que a gente possa iniciar a nossa discussão. Mais sobre o projeto, para quem ainda não conhece, o Cinema em Movimento Circuito Universitário é um projeto realizado, e produzido pela MPC Filmes, que é uma produtora de filmes do Rio de Janeiro, com parceria também do Ministério da Cultura e com patrocínio da Petrobras, a partir do programa Petrobras Cultural. Então, o principal objetivo desse projeto é levar, para as universidades públicas brasileiras filmes documentais independentes que vão falar sobre questões ligadas principalmente aos direitos humanos, pensando em populações brasileiras que tiveram seus direitos humanos negados historicamente e que até hoje lutam também para conseguir conquistar os seus direitos. E aí, para isso, como eu havia falado, a gente vai falar sobre o filme Vozes Negras, que é um filme que vai falar principalmente sobre o protagonismo de mulheres negras nos movimentos sociais, ali a partir da época da ditadura militar. E agora eu já vou apresentar, a nossa convidada, que é a Laura Ferrari, que já entrou aqui na live. Ela é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é pós-graduada em Comunicação Digital, Branding e Storytelling pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR. É atualmente mestranda em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, a UNB. E atualmente essa pesquisa concentra-se na área de Antropologia Urbana, com ênfase nos fluxos migratórios, fronteiras e globalização. Além disso, ela também estuda os desafios interseccionais do racismo e do trabalho. Então agora a nossa convidada vai fazer uma consideração inicial sobre o filme, e ao final da live, caso vocês queiram deixar algumas perguntas, tá, aqui no chat, eu vou ler para ela, para a gente poder debater mais sobre o filme. Então é isso, muito obrigada a participação de todo mundo que está aqui ou que está assistindo posteriormente na live salva no meu perfil. E agora eu já passo a palavra para nossa convidada. Boa noite, Thiago. Consegue me ouvir? Sim. Certo. Então, boa noite, pessoal. Queria agradecer primeiro ao Thiago, ao Lidomar também pela oportunidade de estar aqui hoje, de debater um filme tão interessante também e de participar desse circuito universitário que provoca debates tão ricos, né? Então, para começar, eu quero compartilhar algumas reflexões sobre, como o Thiago disse, o documentário Vozes Negras, que traz o relato, de fato, de 3 vozes muito importantes, que são figuras centrais do movimento negro unificado. E esse filme ele também nos traz muitas reflexões. Eu senti que eu fui convidada a refletir sobre muitos pontos. Embora ele seja um filme curto, se a gente for para analisar as falas, o recorte também específico, dariam análises incríveis, assim, muito profundas. Cada fala cheia, é rica em detalhes e também nos convida a pensar diferentes perspectivas, né? Eu poderia abordar muita coisa, assim, mas como o Thiago falou, eu acredito que o ponto central aqui é realmente o protagonismo dessas mulheres negras, é o que eu vou trazer um pouco mais nessa fala, e também trazer um pouco sobre esse despertar de consciência racial, que eu achei muito interessante, que tanto a Sueli Carneiro aponta, como a Edna Rolande, e também a Jurema Batista, mas de perspectivas muito diferentes e muito distintas, né? Mas antes de entrar de fato nesse assunto, eu queria me colocar um pouquinho também nessas reflexões, porque para mim faz muito sentido quando a gente consegue conectar com a nossa vida ou com o que a gente está vendo, né? Esses tipos de documentários e enfim, essas mídias. Eu estava revisando uma literatura quando surgiu esse convite para fazer essa fala, que é uma literatura do Frantz Fanon, que é o livro Pele Negra, Máscaras Brancas. E depois que eu assisti o documentário, enquanto eu estava fazendo alguns apontamentos, revisando alguns resumos sobre esse livro, achei engraçado como casou muito
esse momento, assim, de estar vendo essas duas coisas. E uma frase que tem na introdução desse livro que me chamou muito a atenção, que eu gostaria de trazer como provocação para a gente refletir, pensar aqui, é uma frase que está na introdução, que é, abre aspas, ó meu corpo, faz sempre de mim um homem que questiona. Eu acho que essa frase é bem interessante, levando em consideração que o Fanon também era um homem negro, produziu livros muito interessantes, mas essa questão dessa frase conter a palavra homem já nos traz uma certa, me trouxe assim uma dimensão dos limites dessa frase, mas também dos limites do próprio movimento negro unificado que as três vozes abordam, né? Então a provocação que eu faço e que eu fiquei pensando quando eu estava lendo e também refletindo sobre o documentário era justamente da gente fazer uma modificação, nós aqui, pensando, se a gente modificasse para, abre aspas, ó meu corpo, faz sempre de mim uma pessoa que questiona. Porque a gente consegue também trazer e pensar justamente sobre essas limitações que já são impostas às mulheres negras, né? Me convidou principalmente a pensar além dessas barreiras. Então, e aí outra coisa que eu fiquei pensando sobre essa frase, sobre essa contribuição do Fanon, mas é mais um parênteses, mas mais para localizar, me lembra e me faz pensar sobre como os nossos corpos, né, os corpos das pessoas negras, não somente, mas né, pensando aqui na nossa conversa, são territórios de luta, de questionamento e também de transformação. Então, a gente coloca o nosso corpo como um agente, né? Às vezes o questionamento chega junto com o nosso corpo, mesmo que a gente não queira, digamos assim. E para as mulheres negras, pensando especificamente nelas, essa agência também se manifesta na reivindicação de espaços, na na elaboração de uma narrativa própria e também na construção de um futuro, ou no caso daquela época, né, onde as vozes delas também fossem inegociáveis e, acima de tudo, ouvidas. Mas são questões também que a gente enfrenta ainda hoje, né? Um documentário ali que faz um recorte muito específico a partir do final dos anos 70, mas que reflete muito das lutas que a gente vê e a gente trava ainda hoje, né? Então, além disso, assim, uma coisa que eu percebi, que me tocou bastante, é que a gente percebe que esses corpos negros que questionam, eles estão longe de serem passivos, eles são, de fato, protagonistas de uma resistência e de uma mudança. Eu fico pensando e fazendo um retrospecto, assim, ao longo do que a gente considera Brasil, né? Toda a construção do que a gente tem hoje como país, como Estado-nação, como Brasil, sobretudo passando pelo período colonial, escravidão, a gente pode perceber que o povo negro ele tem essa característica de nunca ter sido passivo. Embora o que a gente tenha aprendido comumente, o senso comum, diga o contrário. Né? Os nossos ancestrais, eles sempre estiveram na luta por mudanças, articularam estratégias para garantir melhores condições de vida e também para além disso, serem considerados humanos, né? Serem considerados indivíduos, pessoas, não somente mercadoria, né? Pensando nesse recorte específico de data. E aí, voltando assim para o documentário, o Movimento Negro Unificado, o MNU, ele demonstra que, mesmo em tempos de repressão e violência, de novo, reitera que sempre houve essa resistência e a busca pela transformação social, mesmo em períodos muito duros, né? Fazendo agora outro paralelo que eu acho que é interessante, assim, que, enfim, como eu disse, né, são muitas reflexões que a gente pode fazer a partir do documentário. Surgiu, tá, beleza. O MNU, ele surge ali no final da década de 70, no período Geisel, durante a ditadura, um contexto um contexto bem duro mesmo. Ele, pelo próprio documentário, pelo que a gente já sabe, para quem já está por dentro do assunto, ele é um marco na criação do MNU, é um marco porque retoma essa noção de organização coletiva da população negra, que, de novo, né,
historicamente enfrentou muitos obstáculos que iam além das dimensões econômicas e políticas. Então, e aí, para fazer esse paralelo, eu pensei em algo que fomentou essas dificuldades, esses obstáculos, que foi a questão do mito da democracia racial, que eu chamo de mito, né? Por muito tempo foi uma teoria vigente, que para mim, sinceramente, ele acabou atuando de fato como um desmobilizador social para essas pessoas. Não somente para a população negra, mas aqui pensando especificamente nesse recorte que a gente está fazendo desse documentário. Então, ao afirmar que somos todos iguais, essa ideologia também mascarava as desigualdades e as desigualdades estruturais, no caso, e também deslegitimava a necessidade de organização política por parte dessas populações. Se a gente pensa que todos nós somos iguais, então realmente não há necessidade de políticas públicas específicas. E uma coisa que eu fiquei pensando também é como que essa ideologia de igualdade, né, esse mito, fomenta também a ideia de que pelo esforço, pelo mérito, todos nós chegamos ao mesmo lugar, sabendo que a gente, entendendo que a gente sabe que não é assim. E como isso ainda é muito forte na sociedade, né, no que a gente encontra, no senso comum dessas pessoas. Então, eu fiz esse paralelo, assim, para mim, de mostrar que a todo momento, de fato, os nossos ancestrais e até hoje, né, essas referências como a Sueli Carneiro trazem essa mobilização em meio a senso comum e a teorias muito antigas que ainda reverberam. Então, como tem esses esforços históricos para desmobilizar, né, a luta dessas pessoas. E para além disso, entrando mais nessa questão de protagonismo das mulheres negras, o que elas abordam, né, a Sueli, a Jurema e a Edna, foram que apesar dessa importância da construção do MNU, que é inegável de fato, existiam tensões também internas e limitações, especialmente no que diz respeito ao papel dessas mulheres ali dentro. Então, muitas vezes elas eram tratadas como coadjuvantes dentro do movimento e por isso também sentiram a necessidade de criar espaços autônomos para discutir as próprias agendas, né? A Jurema Batista fala que existiam alianças feitas entre os homens, né, do movimento que impediam elas de participar e argumentar. Então, o documentário aborda essa questão, né, de poder delas sentirem a necessidade de destacarem as próprias vozes, né, e afirma como o papel dessas três vozes que estão no documentário, mas não somente, né, de todas as mulheres organizadas, também foram forças motrizes, assim, na luta de direitos, na luta a favor dos direitos humanos. Outra coisa que me faz pensar, assim, sobre o documentário, sobre essa questão do protagonismo, foram principalmente as dificuldades impostas para essas mulheres negras nesse espaço, não somente no espaço do movimento negro, mas também no dia a dia, sendo um corpo que questiona, né? De novo, trazendo essa ideia. Então, o que é abordado no documentário é a questão de um duplo fardo, que seria, para além do racismo do dia a dia, digamos assim, imposto a essas mulheres também existe um machismo, não só no dia a dia, mas também dentro do próprio movimento, né, visando articular a independência e liberdade dessas pessoas negras, mas também tinham essas limitações, né? Então, para essas mulheres, estar nesse ambiente, embora com os mesmos ideais, apresentava um desafio ainda maior. Então, por um lado, a gente tem a exclusão social e econômica estruturada pelo racismo, e por outro, a gente tem limitações de uma cultura que historicamente delegava a essas mulheres, delega ainda até hoje, o papel de cuidado e de retaguarda. Né? Então, nunca na linha de frente, sempre de apoio, sempre atrás dos homens, sempre no papel de servidão. Então, o documentário, para mim, resgata esse protagonismo e também nos lembra que sem essas mulheres,
sem essas três vozes, mas também outras mulheres, como a Lélia Gonzalez, que também é citada no documentário, acredito que muitas conquistas do movimento negro poderiam ter sido diferentes, poderiam ter tomado um outro rumo, ou talvez também poderiam não ter sido possíveis, porque foram contribuições extremamente significativas, né? E para além disso, para além dessa questão dessa luta, desse protagonismo, outra coisa que eu acho muito relevante é a questão da consciência racial dessas três vozes que debatem ali e trazem o seu relato durante o documentário. E aqui, de novo, eu vou me colocar principalmente relacionando algumas experiências com a experiência que a Sueli Carneiro relata a partir do momento que ela entrou na escola, né, com 6 anos. Ela relata que sofreu muito racismo, era uma violência bem objetiva, assim, e que uma das formas dela lutar contra isso era a raiva, era ser uma menina que brigava muito, né? Eu não fui uma menina que brigava muito, mas foi também no ambiente escolar que eu consegui ter essa dimensão de que eu era uma pessoa negra. Por exemplo, eu cresci numa cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul. Nessa cidade, grande parte, a maioria das pessoas é branca, isso já mudou atualmente, mas grande parte das pessoas é branca e de descendência europeia. Então, nesse espaço existe uma valorização muito forte das línguas germânicas, italianas, né? E então era um espaço, a sala de aula, a escola era um espaço muito branco, onde também por várias violências muito simbólicas, o racismo velado, eu tive todo um processo tardio de me entender como uma pessoa negra. Então, não são as mesmas coisas, mas são pessoas. Eu, no caso de exemplo, né? E a Sueli Carneiro, em épocas diferentes, passando por coisas muito similares. E como a gente vê como isso ainda é comum, né? Embora eu tenha nascido num lugar, ela em outro totalmente diferente. E o que me chama a atenção dessa fala dela é como o descobrir-se negro pode ser doloroso e muitas vezes tardio. Porque para mim foi tardio, mas para a Edna Roland, que também estava debatendo sobre isso, foi mais tardio ainda. Ela dá a entender que se entendeu como mulher negra depois de adulta. Então, eu fiquei pensando que, para além disso, é sempre óbvio para a sociedade que nós somos pessoas negras, muitas vezes, mas nem sempre é evidente para nós mesmos. E essa descoberta, a partir desse tipo de violência, é muito dolorosa, é muito custosa, né? E, para além disso, trazendo um pouco do relato da Jurema Batista, o que eu entendi assim de como ela se entendeu como negra, né, dessa questão da consciência racial, está justamente muito atrelado à desconstrução do mito da democracia racial para ela, porque para ela foi um absurdo entender que existia racismo e que não éramos, na verdade, todos iguais. A partir de dados, de relatos, ela conseguiu perceber essas nuances. E tanto a Jurema Batista quanto a Sueli falam sobre como essa consciência racial, muitas vezes, surge atravessada tanto pela dor, como eu disse, mas também pela raiva. Ambas relatam que a raiva foi um dos primeiros impulsos ou uma das ferramentas que elas tinham para lidar com esse sentimento de frustração. Então, pensando aqui com vocês, a experiência do racismo, principalmente na escola, na infância, ela marca profundamente a identidade negra, me marcou, sim, imagino que tenha marcado também a Sueli, já que para nós duas foi esse ponto de ruptura. E não deixa de me fazer refletir também que, por exemplo, o ambiente escolar, que deveria ser um espaço de formação, crescimento, convivência com diferenças, ele frequentemente, até hoje, se torna um local de violência simbólica e psicológica, não somente para crianças negras, óbvio, mas pensando, levando em consideração que é sobre isso que a gente está falando, né? Então, mais especificamente nessa questão de identidade, eu fico pensando que o racismo
é apenas um problema material, longe disso, que é também o que as três vozes apontam na necessidade de criar um movimento organizado de mulheres negras dentro do MNU, mas também é um problema de subjetividade, não é apenas uma questão de desigualdade material. Ele afeta a autoestima, as possibilidades de ascensão social e também a forma como essas crianças, essas pessoas, se percebem dentro da sociedade. No caso da Jurema Batista, especificamente, tem essa quebra muito significativa entre o que ela considerava como o certo ou como o comum, que seria todos nós sermos iguais, ela percebe que, na verdade, não. E aí surge mais essa questão da raiva, da indignação, do extremismo, no caso dela. Então, nesse sentido, é muito interessante perceber como essa consciência racial vem dessa maneira dura, dolorosa, e como é necessário que haja um trabalho emocional muito forte na construção da identidade dessas pessoas negras e que também vai além da articulação política, porque sem esse trabalho emocional, esse processo de fortalecimento da autoimagem, é impossível também que a gente atue em outros âmbitos e trabalhe para os nossos, digamos assim, né? Na mobilização de direitos, enfim, Gente, desculpa esse barulho, tem um barulho aqui. Enfim, e se não tem essa questão de trabalho emocional, de fortalecimento da autoimagem, é muito difícil que a gente saia da condição de inferiorização e consiga também ajudar os nossos e também trabalhar nessa mobilização, né, para ir para além das barreiras impostas pelo racismo. Ou de modo geral, assim, para além da criação da consciência racial, para além do protagonismo, e reiterando também o que eu trouxe, para essas mulheres, além dessas barreiras impostas pelo racismo, a gente tem também os desafios do machismo, que, querendo ou não, intensificam a necessidade desse trabalho emocional e a construção da autoimagem. Esse processo exige ainda mais dessas pessoas, porque ele envolve a necessidade constante de reafirmação, de não provar somente para os outros, mas para si mesmas, que elas são capazes de contribuir, de tornarem-se lideranças, de fazerem a diferença, de trabalharem em conjunto. E, é muito importante que a gente fale também sobre isso, porque, de fato, esse processo de inferiorização causado por outros lados, que a gente, por exemplo, a escola, acaba se refletindo dentro mesmo dos movimentos, por mais que a gente não queira. Então, trabalhar essa questão de autoimagem é muito importante, né? E além, eu acho, e por isso, assim, que essa luta por reconhecimento e valorização se entrelaça diretamente com o protagonismo de mulheres negras, não somente dentro do movimento negro unificado, mas também, que é o que elas trazem, mas que a gente pode levar para outros âmbitos, né? Então, demonstra que, mesmo diante de tantas opressões, pensando nesse duplo fardo, as mulheres, ao contrário do que se esperava, sempre estiveram também na linha de frente de resistência, de transformação social, né? Então, já me encaminhando aqui para o final e me colocando de novo no texto, na fala, mas também trazendo questões que não necessariamente eu vou responder, mas que foram mas que surgiram e que eu gostaria também de trazer aqui para quem já assistiu o documentário, mas também para quem depois aqui vai assistir o documentário, são questões que eu achei interessante, achei pertinente pensar. E a primeira delas, para reflexão mesmo, é como a gente pode, a partir do espaço que a gente ocupa, fortalecer exatamente o protagonismo dessas mulheres negras, né, atualmente. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode, de fato, como podemos nos tornar aliados desse processo
E como que a gente pode dar protagonismo para pessoas, para possíveis lideranças, né? Além disso, a outra questão, que eu acho que até deveria vir em primeiro lugar, é como que a gente pode desconstruir o mito da democracia racial no cotidiano e nas instituições que a gente frequenta. E aqui eu tenho que explicar um pouquinho mais. Pensando que ainda é um senso comum de que o país, de que o Brasil é um país super amigável, que todas as raças convivem entre si, que há uma harmonia, que não há racismo, como é que a gente pode levar, para além das discussões acadêmicas, a desconstrução desse senso comum? Como é que a gente pode articular? O que que a gente pode falar? Como que a gente pode trazer para conversas informais, sempre que surgir esse tipo de debate aliado ao debate da meritocracia? Como é que a gente pode trazer, sabe, conversar, articular e ir desconstruindo de fato e trazendo essas discussões para outras camadas? Porque às vezes esse tipo de discussão fica muito na academia e também faz com que a gente limite a possibilidade de fortalecer justamente o protagonismo de mulheres negras de, e de outras camadas também, não somente mulheres negras, mas pensando no foco do documentário. Então, pensar essas questões e, enfim, um convite de novo para assistir o documentário, que é muito pertinente, super bem feito, muito bom mesmo, e pensar assim, como que essas três vozes, da Sueli Carneiro, da Edna Rolande, da Jurema Batista, nos mostram que é possível resistir, transformar a realidade, mas também pensar que elas não devem ser conquistas isoladas ou lideranças isoladas, né? Elas não podem ser, são figuras emblemáticas, mas elas não podem ser exceções. A gente precisa trabalhar que cada vez mais surjam essas vozes e que elas se tornem a regra, para a gente também ter pessoas que representem, assim como eu me senti representada na fala delas, as nossas dores e também falem pela gente, né? Para que a gente também consiga debater e trazer questões pertinentes que são, às vezes, agendas específicas, mas que falam por muitas pessoas, né? Então, Tiago, te agradeço por esse espaço, por esse momento. E a gente fica aí no aguardo para ver se tem algum comentário ou alguma dúvida de alguém que está assistindo. Sim, sim, quem tá vendo, tá? Sinta-se à vontade para poder comentar, fazer alguma pergunta, pra gente ter uma interatividade maior. Mas aí, durante a sua fala, que eu achei incrível, já me adiantando aqui, eu fiz algumas anotações aqui pra gente poder estabelecer algumas questões, assim, pra gente discutir. A primeira questão, assim, que eu achei interessante foi logo no início, quando você fala sobre essas outras, talvez essas outras narrativas possíveis ali de pessoas negras como protagonistas, até mesmo a questão da resistência, que é algo que a gente nota que historicamente não aparece tanto assim nesse discurso mais hegemônico da sociedade de forma geral. E a partir disso, eu gostaria de te perguntar, já pensando nesse ambiente acadêmico, como que foi isso na sua formação? Se durante a sua formação você notou que houve, por exemplo, leituras relacionadas ao protagonismo de mulheres negras, ao protagonismo negro de forma geral, assim, digamos, né? Mas quais os focos que você notou ali durante a sua formação, principalmente pensando, né, que você caminha nesse tipo de discussão racial ali nos seus trabalhos, né? E aí, só complementando, isso é uma discussão que aparece muito, né? Eu sou da história, eu sou licenciando na história. É uma questão que aparece muito. Inclusive, antes da live, eu estava relendo o texto da Chimamanda sobre o perigo da história única. E aí a gente vê muito como que essa questão da narrativa ela é bem interessante, né? A gente entender que existem várias formas da gente contar e da gente interpretar ali tais fatos históricos. Então a gente nota que há uma multiplicidade de narrativas possíveis, que há mesmo narrativas em que pessoas negras só aparecem como escravizadas, como
em lugares de subdesenvolvimento, ou então outras narrativas que já aparecem ali, muitas vezes a partir de outras fontes também, outras perspectivas, que tratam de outras perspectivas possíveis para pessoas negras. Então, essa reflexão geral, como eu havia falado, voltando para a pergunta, seria nesse sentido de você refletir como que esse protagonismo negro, principalmente feminino, apareceu durante o seu período de formação e aparece até hoje, ou como que aparece, principalmente. Nossa, excelente contribuição. Eu temo dizer que eu tive mais contato com esse tipo de literatura mais no final da minha graduação. Eu me formei em 2022, então, numa última disciplina, eu tive acho que umas 5 autoras negras falando sobre estilos diferentes de escrita, inclusive, e tratando sobre essas narrativas, as formas diferentes de escrita que não necessariamente são consideradas acadêmicas, mas que são extremamente relevantes, né? Como a Lélia Gonzalez, principalmente com aquele conceito de americanidade, né? E temo dizer que realmente, assim, só no final da graduação que eu tive esse contato, fiquei encantada e até hoje tô na luta, correndo atrás para conseguir estar mais em dia também com essas leituras, participar das discussões, porque de fato a gente vê uma movimentação, a gente vê professores trazendo, mas é uma movimentação muito lenta. Muitas vezes esses programas, pensando, né, em disciplinas de graduação, eles são muito questionados, tanto por alguns alunos, mas também por outros professores. Sempre acontece um burburinho ou outro do porquê trazer esses autores que não são tão lidos, justamente com a justificativa de que não são tão lidos, então não são conhecidos, talvez não sejam relevantes. E o que eu tenho visto agora no mestrado, eu estou indo para o segundo ano, é um esforço de verdade de professores trazerem mais autores negros, mais autores que falem sobre outras perspectivas, mas ainda assim, eu sinto que são sessões muito concentradas, pensando no programa de uma disciplina, né? A gente vê autores clássicos, e aí existe uma sessão específica para autores negros, geralmente autores estadunidenses, raramente autoras brasileiras, pensando em mulheres, né? Então são sempre sessões muito pequenas, ou são 3 autoras condensados em uma aula, por exemplo, né? Então, e aí, em contrapartida, eu vejo colegas que já estão, por exemplo, dando aula ou na prática docente, ao fazer programas das disciplinas, pensando em colegas negros, a gente vê um programa de disciplina totalmente diferente, que aborda às vezes as mesmas questões teóricas que são necessárias para a formação, pensando na antropologia ou nas ciências sociais, mas que trazem uma multiplicidade de autores e autoras e de narrativas que não necessariamente são consideradas acadêmicas, mas que são extremamente relevantes. E essas pessoas estão tendo o privilégio de ver isso na graduação, por exemplo, tendo contato no início da graduação, coisa que eu só tive realmente assim no final. Mas achei muito interessante também esse teu apontamento sobre a construção de narrativas, porque é isso, né? Porque da história, sabe, a gente sempre conta o lado da história vencedora. E é muito difícil que histórias de outros pontos de vista tenham a mesma relevância ou o mesmo alcance, né? Então, é sempre esse esforço da gente, nós como pessoas negras, irmos atrás e procurarmos, e também esse esforço de quase de formiguinha, esse trabalho de formiguinha de divulgar para os nossos esse tipo de conhecimento, né? Às vezes mencionando numa sala de aula sobre o nome de um autor, o nome da sua obra, justamente para fazer circular, né? Essas narrativas diferentes que contribuem tanto ou mais porque a gente está vendo, né, no dia a dia. Sim, totalmente. Sobre essa questão da narrativa, já novamente complementando aqui com o meu lado da história, né, da disciplina de história, a gente percebe que muitas vezes ali a gente tem as narrativas tidas como as hegemônicas, as narrativas principais ali, né, que como você mesmo apontou, vem desse lado vencedor, e assim
parece que não há espaço para outras narrativas possíveis sobre aquilo. E isso, assim, gera uma discussão até mais complexa quando a gente parte para outros exemplos bem específicos, até mesmo sobre um exemplo que a gente poderia usar, né, que é uma temática que eu pesquiso, então eu tenho mais afinidade, que é até mesmo a questão da ditadura civil-militar no Brasil, que a gente tem aquela narrativa que tornou-se clássica também, positivamente, né, uma das poucas narrativas assim que eu considero que se consagraram como clássicas e que ainda assim trazem um lado ali dos perdedores, um lado ali das pessoas que sofreram com aquilo que é a narrativa dos militantes políticos da época da ditadura militar, que foram torturados, que é essa narrativa que conseguiu chegar à grande mídia. Então, quando a gente fala sobre ditadura militar, tá muito no imaginário social essa imagem desse militante que foi torturado porque ele estava ali tentando derrubar o governo, a partir da luta armada e tudo mais. Porém, a gente esquece de falar, esquece assim, né, de uma forma bem não muito sem querer, né, meio sem querer querendo, de outras movimentações e de outras vítimas, assim, digamos, da ditadura, como pessoas negras, a partir ali de trabalhos recentes a gente consegue perceber muito isso, como um exemplo seria os próprios bailes de soul, os bailes black do Rio de Janeiro dos anos 70. Então, são narrativas também que são possíveis sobre aquele contexto, mas aí, frente a outras discussões que já estão mais consagradas, elas acabam ficando ali mais escondidas, ou até mesmo elas são selecionadas para não serem tão difundidas, porque a gente tem uma narrativa mais importante. A gente tem que reafirmar essa questão dessa tortura a essas pessoas brancas, principalmente de classe média. Então, a gente falar sobre a tortura que muitas vezes a polícia cometia com as pessoas que estavam no baile nos anos 70 não é tão importante assim. Então, a gente vê muito essa seleção ali o tempo todo. E você também falou sobre essa questão do currículo, né? Eu acho que tem algum autor que fala sobre isso, que eu não me lembro agora, mas que é um pensamento geral, assim, né? Que o currículo ele está envolvido ali com questões políticas. Quando o professor escolhe quais autores ele vai trazer naquela disciplina, ele está fazendo uma escolha política ali, ele está movido por subjetividades. Apesar daquela subjetividade muitas vezes vir mascarada com um ideal de objetividade que a gente sabe que, como seres humanos, isso não é possível. Então, quando você fala, por exemplo, que muitas vezes um professor pode trazer uma literatura ali, né, artigos, trabalhos de pessoas negras falando de temáticas tidas como gerais, ali que outras pessoas brancas poderiam também ter e puderam, né, e muitas vezes são tidos como referências, também produziram sobre aquela temática, eu percebo que é uma discussão que é muito sobre essa questão de que a base, muitas vezes, a base do currículo, a base dos autores que a gente vai utilizar, é uma base branca e europeia. Então, se a gente está falando de tal assunto, que não é um assunto racial, a gente vai. Peraí. Pronto. Aí, como eu estava falando, então a gente tem muito essa discussão sobre o que seria essa neutralidade dentro das ciências humanas também, que é uma coisa que aparece bastante. Então eu percebo isso, né? Se você está falando que vai trazer um autor negro, ele só pode falar sobre a questão racial. Agora, se a gente vai falar de uma questão que não é racial, tem que ser o autor branco. Então são essas considerações assim que eu pensei assim a partir do que você tinha falado. Maravilha, Thiago. Acho que trouxe uma verdadeira aula aqui para gente, né, sobre essas questões. E pensando sobre, indo além agora, né, pensando um pouco sobre essa questão de neutralidade e do papel desses autores, dessas autoras, acho que a gente também na academia, quando a gente está pensando na produção de artigos, na produção de pesquisa,
Se você é uma pessoa negra, é esperado que você fale sobre raça. E autores, autoras que são negros e não abordam isso diretamente também são criticados, né? Então, existe um certo incentivo para que a gente esteja nesses ambientes a partir das ações afirmativas, né, das políticas de ações afirmativas, mas a gente deve existir nesses espaços com algumas condições, né? Então, por um lado, a gente tem essa questão de, às vezes, não poder se introduzir demais no texto, mesmo falando de racismo, porque a gente pode cair na ideia de que a gente está fazendo algo muito pessoal, e aí não tem uma certa relevância científica, e por outro, a gente também é questionado do porquê que a gente não fala o tempo inteiro sobre racismo, né? E eu vejo isso algumas vezes, assim, alguns colegas que falam, eu não quero necessariamente ter que trabalhar sobre racismo, eu quero também trabalhar outras questões que são relevantes, eu quero contribuir em outras áreas que são importantes, né? Então, de fato, e essa questão da neutralidade que você trouxe é um debate nas ciências humanas, nas ciências sociais, que dá muito pano para manga, porque existe a necessidade, né, para as ciências humanas e sociais de fato, se colocarem como ciências. Para isso, existe um paralelo com as ciências naturais, e para ser ciência tem que seguir um método, tem que estar distante do que tu está pesquisando, e não necessariamente é assim que a ciência é produzida, né? Principalmente nas nossas áreas. A ciência, a produção de conhecimento, ela está incutida muito da gente, da nossa visão, do que a gente observa, dos nossos marcadores, de onde a gente vem. Então, eu acredito que essas afirmações que eu vou fazer aqui talvez sejam um pouco polêmicas, né? Mas eu não acredito muito numa neutralidade de conhecimento na nossa área, porque todas as observações, o que nos toca quando a gente está pesquisando, tem muito a ver com o lugar de onde a gente vem, as experiências que nós tivemos, e tudo que está ligado a gente, né? Então, já ouvi de professores dizendo que a minha pesquisa seria muito pessoal, mas é óbvio que ela vai ser pessoal. Claro que a gente faz os distanciamentos necessários, mas ela não pode ser, não tem como eu fazer uma pesquisa neutra, né? Sem levar em consideração esses marcadores, essas questões. Então, é, realmente, assim, um debate que a gente ficaria, por exemplo, até amanhã falando sobre essas coisas e que são muito pertinentes e que realmente precisam circular mais, né? Sim, a gente fica muito nessa visão, muitas vezes, do antropólogo do século XIX, né? Que vai lá ver o que é estranho. Então, apesar disso ser muito criticado, é isso que eu percebo, quase que uma contradição dentro da academia, porque o tempo todo a gente está criticando esse ideal, principalmente positivista, né? Que é essa grande escola, assim, que tentava se aproximar das ciências naturais. Se é que as ciências naturais também não tem um tom de subjetividade, né? E aí, nisso, né, a gente nota que meio que já foi aceito, talvez na história, você chamar alguém de positivista é um dos piores xingamentos que você pode falar para ele ali. Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente ainda está numa busca intensa pela objetividade dentro daquilo. E também nessa seleção de qual discurso é mais subjetivo e qual que é menos subjetivo. Então, se é um homem branco falando sobre um tema é, tido mais como neutro, como, sei lá, economia, então aquilo ali tá mais objetivo. Agora, uma pessoa negra falando sobre racismo, isso é subjetivo demais. Sendo que todos são humanos e todos escrevem a partir de um lugar, todos têm as suas próprias subjetividades, sentimentos que você coloca na sua própria escrita, que aparecem também ali, que moldam o seu próprio desejo de pesquisar aquilo. Então, acaba que eu noto bastante essa problemática assim, na academia de forma geral. E aí, trazendo mais um ponto do que você havia falado inicialmente, você falou principalmente da questão da autoimagem, né? Assim, das pessoas negras. Essa questão foi construída ao longo do tempo, né? Dessas representações. Eu penso muito sobre isso, essas representações que foram construídas ao longo do tempo. E eu gostaria de te perguntar, principalmente em relação à mídia, ao audiovisual, como que você nota essa construção da imagem da pessoa negra ao longo do tempo? Por exemplo, na televisão, no cinema brasileiro, pensando principalmente na realidade do Brasil, e como que você inseriria esse filme? Como ele dialoga com essas outras produções assim que nós temos
é no Brasil, pensando principalmente no senso comum, nessas grandes produções, essas grandes novelas da Globo, por exemplo. Então, como que você relacionaria essa carga histórica dessa produção audiovisual brasileira com essa produção audiovisual brasileira específica, que é esse documentário Vozes Negras? Nossa, incrível essa pergunta. Eu acredito que a gente vem numa mudança para transformar a imagem das pessoas negras na mídia, seja, principalmente no Brasil, seja até de produções publicitárias, campanhas publicitárias, para essa questão também das novelas, dos filmes. Eu acredito que por muito tempo, para atores e atrizes negras terem algum tipo de relevância digamos assim, na TV aberta mesmo, nas novelas, nessas produções, existiam papéis específicos das empregadas, em novelas históricas dos escravizados, dos capitães do mato e dos vagabundos, e dos ladrões e dos bandidos, né? Então, essa era uma imagem que estava muito consolidada, muito vinculada a essas pessoas e eram os espaços que se tinham para fazer parte, para se tornar atriz, para se tornar ator. Eram papéis muito pequenos e os únicos, digamos assim, relevantes que alguém nessa área poderia estar presente. Né? O protagonismo negro, tanto em filmes quanto em novelas, ele é muito recente. A gente tem alguns, por exemplo, como Orfeu Negro, se eu não me engano, mas ele não foi feito nem por um diretor brasileiro, ele era um diretor, se eu não me engano, francês. Retrata toda a história do Brasil, do carnaval, tem um monte de protagonistas negros, mas ele não foi feito por alguém daqui, digamos assim, né? Foi uma pessoa de fora, entre aspas, para dar esse protagonismo. E também o Oscar eles ganharam, esse filme foi vencedor do Oscar na época, mas o Oscar foi para a França, não veio para cá. Então, de fato, assim, e o que eu vejo hoje é esse ritmo muito lento de transformação, de mostrar que as pessoas negras também são, na verdade, não é nem de mostrar, é de entender que essas pessoas também são consumidoras e também querem se ver representadas da forma como merecem e como de fato acontece. A gente sabe que existe um processo constante para a gente alcançar novos espaços, com certeza, mas isso vem acontecendo e cada vez mais a gente vê pessoas pretas em posição de poder, em posição de referência. Então, existe uma questão econômica também por trás dessas mudanças, existe também uma questão do próprio público, dessas próprias pessoas negras também, agora com a internet, poderem reclamar de não serem representadas, de não serem vistas, de não se sentirem pertencentes a, às marcas, a produção de novelas, que é algo que é muito forte aqui no Brasil, né? O brasileiro é movido pelas novelas, adora comentar, então esse tipo de espaço está sendo reclamado. É aquele ditado, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Então existe uma. É quase como se a gente mesmo estivesse revogando esse espaço, porque se a gente deixasse assim, acho que não seria tão diferente de alguns anos atrás, da época da ditadura, das épocas mais antigas, sabe? Então, acho que esse processo de autoimagem, ele é muito refletido da nossa própria vontade de querer estar, querer aparecer, sabe? Se fazer presente, demonstrar que a maioria da população é negra, então a gente precisa a gente de fato estar nesses espaços. Não faz sentido a gente não estar. Então, acredito que são vários fatores que contribuem para que a gente se veja mais nas mídias, nas campanhas publicitárias, nos comerciais, nas novelas como pessoas donas de negócios, empreendedoras,
acadêmicos. Então, é um movimento de autoestima que vem surgindo muito também por essas comunidades que se formam na internet, muito também por essas o ato de clamar assim por mudanças na internet, mas também a questão de poder econômico que essas pessoas estão adquirindo, né? E de poder, de fato, fazer com que essas vozes sejam ouvidas, embora a gente ainda tenha um caminho longo pela frente, né? Excelente reflexão. E a gente já está se encaminhando para o final da nossa live. Eu gostaria de agradecer a participação da nossa convidada e também de todo mundo que passou por aqui, deixou comentários e também quem está assistindo essa live, que, como eu falei, né, vai ficar gravada aqui no meu perfil. Então agora eu já passo as palavras finais para nossa convidada. Eu gostaria mesmo de reiterar essa oportunidade, foi muito bom, assim, para mim. Não conhecia o documentário, então foi uma excelente oportunidade para conhecer um pouquinho mais, ficar por dentro. Foi um processo bem divertido também de poder elaborar essa fala. Foi minha primeira experiência, então fiquei muito animada, assim, de poder estar aqui. E agradeço muito também por contribuir nesse momento, né, nesse circuito e fazer parte. Então, muito obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima live. Tchau, tchau.